Fala pessoal, sou Léo com vocês, seu Nerd Professor, seu professor Nerd, você decide. Truque de Mestre 3 chegou prometendo renovar a franquia, trazendo novos rostos, um golpe ambicioso e um final que tenta recolocar tudo nos trilhos. Mas será que ele realmente consegue entregar o que prometeu? Hoje a gente vai olhar de perto cada movimento, cada truque e cada escolha para entender onde esse filme acerta, onde erra e o que isso diz sobre o futuro da saga? No fim das contas, será que a mágica continua? Vem comigo. Truque de Mestre ou Now You See, que é o título original, e se liga, em todos os filmes vai ter um momento em que algum personagem faz uma grande revelação e ele fala, agora você me vê. Porque essa é a frase-chave que dá todo sentido ao nome e que se perde totalmente na tradução. Do mesmo jeito que aconteceu com Inception, aquele filme do Leonardo DiCaprio, que trata de inserir ideias na cabeça das pessoas e que significa inserção, mas que aqui no Brasil virou A Origem, sem ter origem nenhuma para mostrar. E eu não sei porque que os brasileiros adoram mexer em nome de filme e deixam pior do que é. Mas voltando ao Truque de Mestre, o primeiro filme de 2013 nos apresentou os Quatro Cavaleiros. J. Daniel Atlas, vivido por Jesse Eisenberg, Merritt McKinney, interpretado por Woody Harrelson, Jack Wilder, vivido pelo Dave Franco, e Helen Reeves, interpretada pela Isla Fisher, um grupo cheio de ego e competição que aos poucos se torna uma equipe de verdade, enquanto a Ordem do Olho, uma sociedade secreta que parece estar movendo as peças nos bastidores, dá ordens a eles. Nesse mesmo universo surge Dylan Rhodes, interpretado por Mark Ruffalo, o agente do FBI que persegue o grupo enquanto esconde a sua ligação com o olho. E claro, Thaddeus Bradley, vivido pelo incrível Morgan Freeman, o desmascarador de mágicos que sabe muito mais do que mostra. O primeiro filme foi bem interessante, tá? E fechou com 51% da crítica no Rotten e 70% do público. Em 2016, Truque de Mestre 2 expande o universo. Ganha Lula May, interpretada por Lizzie Kaplan, que entrou porque a Isla Fisher não retornou, já que ela estava grávida e tinha umas cenas de risco que ela não queria fazer. E o filme leva os Cavaleiros para um cenário mais tecnológico e internacional, com a Ordem do Olho assumindo um papel muito mais direto. Mas o filme parece ter exagerado no ritmo e perdido um pouco do foco, e fechou com apenas 34% da crítica e 53% do público. E é justamente nessa fase, entre acertos, exageros e a necessidade de um compasso novo, que o terceiro filme chega prometendo reorganizar tudo, trazer novos rostos e abrir uma nova etapa para a franquia. Então, vamos ver se o terceiro ato realmente faz jus aos seus antecessores ou se consegue reavivar essa franquia. Mas antes, me dá só 10 segundos do seu tempo para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, que assim você fica por dentro de todos os vídeos que saem aqui no Nerdson. E já compartilha esse vídeo, tá? Você me ajuda muito fazendo isso. Então, manda lá no grupo de WhatsApp, tá? Que você tem vários grupos, Flonda geral mesmo. E claro que você tem que comentar aqui embaixo o que você achou do filme. Eu leio todos os comentários e respondo, tá? Se quiser apoiar o projeto aqui, considere entrar no nosso clube de membros. Isso ajuda muito a manter o canal de pé. Agora sim, bora entrar no terceiro ato. E se liga, eu não vou contar o filme, mas também eu não vou me segurar nos spoilers. Então já sabe, por sua conta e risco. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que esse filme, ele não tenta esconder que é um novo começo. A entrada dos novos cavaleiros deixa isso claro desde o primeiro minuto. O novo grupo, ele chega formado por Charlie, interpretado por Justice Smith, que muita gente vai lembrar de Detetive Pikachu, e Jurassic World Fallen Kingdom, por Bosco Leroy, vivido pelo Dominic Sessa, o rosto que estourou em The Holdovers, e por Juni, na interpretação da Ariana Greenblatt, que já passou por produções como Borderlands e a série Ashoka. Esse trio traz bom humor, presença de cena e uma dinâmica muito parecida com a dos Cavaleiros originais. Cada um tem uma habilidade muito clara, cada um tem o seu brilho próprio, mas o mais importante é que eles resgatam algo que o segundo filme havia deixado de lado, meio que perdido: o espírito de equipe. E é justamente esse espírito que sempre moveu a franquia. Nesse começo, a gente acompanha o novo grupo se apresentando em um golpe que envolve tecnologia, ilusionismo digital e muita mídia social, mas de um jeito que ainda mantém a essência dos truques físicos da série. E é justamente nesse clima que a gente percebe uma coisa importante: o olho nesse filme não aparece de verdade.
Quer dizer, ele até aparece, mas não é aquilo que a gente pensa. Ele está aqui no mesmo nível do primeiro filme. É como se fosse uma sombra, um mito, né? É aquele nome que todo mundo fala, mas ninguém sabe se existe de fato. Vamos dizer que nada do que acontece nesse terceiro filme realmente tem a mão do olho, sacou? Nenhum dos golpes, nenhuma das manipulações, nada daquilo é de verdade o plano deles. E isso é o exato oposto do que muita gente imagina. Em 2013, no primeiro filme, quem organizou tudo foi o Dylan, interpretado pelo Mark Ruffalo, né? Ele fingia ser do olho. No segundo filme, a gente descobre que ele não fazia ideia de que essa organização realmente existia. No final do segundo, aí sim parece que todos os cinco, né, os quatro cavaleiros mais o Dylan, finalmente entram para o olho. Mas aqui no terceiro filme, a verdade surge. Eles nunca descobriram realmente quem é o olho. Eles nunca foram membros direto. Eles eram apenas uma espécie de soldados do olho, fazendo o serviço que a organização queria, expondo malfeitores, ajudando em missões, enquanto que a ordem em si mantinha-se escondida. No segundo filme nós vimos lá aquele pessoal da loja mais antiga do mundo e tal, mas quem mais faz parte disso? Quem é o cabeça da organização? Ninguém sabe, e nem os cavaleiros. E é justamente por isso que o grupo original ruiu. Eles trabalhavam por algo que nunca entenderam de verdade. E no final do filme a gente percebe que o olho aparece. Pelo menos a gente acha que é o olho. Eu tenho cá minhas dúvidas, tá? Mas a gente percebe que alguém estava vendo eles o tempo todo. É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu no primeiro filme, tá, pessoal? Inclusive, o plot final é muito parecido. E é a partir desse ponto que o filme traz a peça que faltava para amarrar a nova geração. Mas vamos voltar para o filme. A volta de Atlas vem para tentar amarrar esse grupo antigo ao novo. Ele surge daquele jeito que ele sempre foi, tá? Ele é impaciente, arrogante e genial, e totalmente apavorado com a ideia de perder o controle das coisas. O Atlas, ele tá visivelmente mais cansado nesse filme, mais fechado e mais amargo, carregando nas costas toda uma história que veio antes. As promessas que o Olho fez e acabou não cumprido, as ilusões que ele mesmo ajudou a quebrar e até as pessoas que ele perdeu no caminho. E quando o Atlas finalmente se une aos Novos Cavaleiros, o filme parece começar a andar. O Charlie olha para o Atlas como quem vê um ídolo. O Bosco vê ele como um desafio. Ele é o jovem que quer mostrar que é melhor que a geração anterior. E a June, bom, ela tem uma personalidade muito forte, até a mais forte dos três. E ela vê nele um alvo a ser testado. O melhor é que o filme não coloca esses personagens em uma relação de aluno-professor. Eles estão em conflito, eles se provocam, eles se desafiam, e isso faz a história funcionar. O Atlas não é aqui um mestre bonzinho, ele é o ex-cavaleiro tão comprometido com a perfeição que esqueceu como trabalhar com pessoas. É um conflito que faz o filme dar aquela respirada nesse momento, faz a história andar. O primeiro grande movimento do filme é o roubo do Diamante Coração, avaliado em $500 milhões. E aqui a franquia volta a fazer aquilo que ela sempre fez, né? Criar a ilusão de um golpe enorme, mesmo que na prática ele nem sempre faça sentido. É um roubo grandioso ali na ideia, mas que à medida em que a ação acontece, fica claro que o filme está muito mais interessado em parecer espetacular do que em construir um plano verdadeiramente inteligente. Inclusive, ele é bem repetitivo. No primeiro golpe, ele é um golpe digital, como aconteceu lá no primeiro filme. Já o segundo golpe, ele é aquele golpe mais físico, né? Onde eles roubam alguma coisa mesmo, como aconteceu no segundo filme. Parece que a gente já viu essa história acontecendo. A gente vê o potencial do novo grupo, vê o carisma, mas também começa a sentir aquele problema de ritmo. O filme tem muita fala, muito espetáculo, mas pouco conteúdo. É nesse contexto que chega a nova vilã, interpretada pela Rosamund Pike, que aqui no Netson a gente conhece muito bem ela como a Moraine de A Roda do Tempo. Ela entrega uma personagem fria, calculista, mas muito teatral. O filme coloca ela numa posição às vezes até meio estranha. Ela é uma antagonista de roteiro. Ela precisa falar em voz alta tudo que tá pensando. Cara, parece que eu tô assistindo o Batman nos anos 60 e o Pinguim ou o Coringa falando pra ele como é que vai ser o plano. É uma escolha que faz a personagem parecer maior do que a história aguenta. E o filme faz pouco com tudo isso. É muita pose e não tem, sabe, falta subtexto. Depois desse primeiro embate, o filme finalmente reúne os cavaleiros originais, né? O Merritt volta, o Jack volta e a Helen também volta ao grupo. O problema é que a narrativa trata esse momento como algo gigantesco, mas a construção é muito apressada, muito corrida, como se o filme tivesse pressa de chegar à parte importante, mesmo que a base não tenha sido bem amarrada. Porém, a presença do grupo original ainda acenta o filme. E a volta da Helen é uma das poucas coisas que de fato tem peso emocional. Nesse momento, eu senti que, bom, agora parece que pode dar certo.
É depois disso que todos vão para o castelo antigo lá, apresentado pelo Thaddeus Bradley como uma antiga sede do olho. E aqui o filme acerta, tá? Não porque a história fique boa, mas porque finalmente a franquia entrega um momento de pura magia de palco. É uma cena em plano sequência em que os personagens executam truques em cadeia, fazendo a troca de roupa, eles fazem prestidigitação, lidando com cartas, objetos. Cara, as coisas ficam, eles ficam trocando, sabe, a magia e cada um fazendo uma diferente. É muito legal. É a cena mais divertida do filme, mas também ela parece meio que desconecta da realidade ali. Funciona como espetáculo, mas parece não se integrar tão bem ao resto do roteiro. É um momento que parece que foi filmado antes da história e depois o roteiro tenta empurrar para dentro da trama, sabe? Alguém disse assim, ó, poxa, isso aqui vai ser legal. Como é que vamos encaixar? Sei lá, bota aí. Essa sequência cai rapidamente quando a polícia chega, quase do nada, e prende June, Merritt e Jack. É o momento que expõe o problema central do filme, tá? Muita coisa acontece porque sim. E é aqui que a franquia puxa um dos momentos mais esperados pelos fãs, o retorno da Lula. Ela chega salvando quase todo mundo, né? Exceto o Merritt, que ficou para trás para ajudar a June a escapar. O retorno dela funciona, mas não porque o roteiro seja bom, funciona porque o carisma dela é maior do que a cena. E as piadas dela são bem rápidas, tá? Diretas e nada forçadas. O filme não estica isso. São piadas sobre vocês voltaram e não me chamaram, por quê? Mas é rapidinho. Então é um alívio que funciona. Nesse ponto, a história finalmente consegue reunir o novo grupo, os Cavaleiros originais e o mistério em torno do Diamante da Vilã. Mas também fica claro que o filme está mais interessado em parecer uma grande franquia do que em contar uma história sólida. É muito ruído, tem corrida, galera. É muita cena que parece tão importante, mas não é. E o filme não consegue esconder que está aqui preparando o terreno para o próximo filme. E é a partir do momento em que os grupos se unem, né, os originais e os novos, que a gente entra na parte mais problemática do filme, na minha opinião. A revelação de quem está puxando os fios. E aqui não tem muito o que florear, tá? Apesar do filme se vender como um grande jogo de ilusões, a verdade é que a gente descobre quem está por trás de tudo, mais ou menos ali na metade da história. Praticamente ali na cena do castelo. O filme tenta criar clima, tenta mostrar camadas, tenta insinuar que existe um plano maior, mas é tudo muito óbvio. Não há surpresa, não tem uma reviravolta de verdade. E quando a grande revelação acontece, a sensação é de que o filme esperava um impacto que não vem. Não é tão impactante quanto foi a revelação do filme um e nem a do 2. Essa previsibilidade é o maior problema da segunda metade do filme. A franquia sempre foi sobre quem está enganando quem. Como o Atlas sempre diz, quem é a pessoa mais inteligente da sala. Aqui o filme até tenta manter esse espírito, mas ele entrega as respostas antes da pergunta. E quando o público pega o filme pela mão e vê a manipulação antes da história, a mágica perde o efeito. É nesse ponto que fica claro que o terceiro ato é menos sobre criar uma história e mais sobre criar uma franquia. É um filme que te prepara para o próximo filme, e não um filme que te entrega um verdadeiro final. O plano final, que deveria ser o momento mais impactante, é justamente o que mais sofre com isso. Não porque ele seja horrível, na verdade, ele é coerente com o universo de Truque de Mestre, da história de todos os filmes. Alguém está manipulando tudo, alguém está escondido, mas está escondido à vista de todos. Alguém contando com o fator surpresa para virar o jogo. Mas aquela sensação de não acredito que era isso, simplesmente não acontece. O filme telegrafa boa parte do plano. Alguns diálogos são muito explicativos e o impacto fica baixo. Ele funciona como curiosidade, mas não encanta. E é justamente nesse contexto que a aparição do Dylan Rhodes no final tenta fazer a diferença. Ele não salva o filme, mas salva a ideia de franquia. Quando o Dylan entra em cena, fica claro que o olho ele ainda existe, que a história do primeiro filme ainda importa e que tudo o que aconteceu aqui foi só um preparo de terreno. Vamos dizer que foi um soft reboot. A cena dele é rápida, mas é bem direta, tá? Mostra que o grupo original não foi jogado fora. Ele ainda tem um papel nessa história e vai ter nos próximos. Fica claro que Truque de Mestre 3 não é um filme de trilogia, é o início de uma nova fase. O filme acaba sem encerrar quase nada, mas abre a porta para quase tudo. E aqui reside a questão central. Ele não é um filme completo, ele é uma introdução. Um piloto de série disfarçado de terceiro longa. Mas ao mesmo tempo, ele funciona o suficiente para quem não exige muito do roteiro e só quer a energia dos personagens, as cenas de ilusionismo e a promessa de algo maior lá na frente. É um bom entretenimento. Eu diria que até mesmo paga a pipoca. No fim das contas, Truque de Mestre 3 é um filme que entrega alguns bons momentos, mas que não se sustenta como uma história completa.
Ele tem energia, tem carisma, tem ideias que funcionam. Mas também tem todos os problemas de um filme que existe mais para preparar o terreno do que para contar algo real. Se a gente colocar os três filmes um do lado do outro, a diferença é gritante. O primeiro é o melhor, disparado. Ele tem muito mais foco, tem mistério, tem aquele ritmo dele, né? Que é uma identidade que prende. Para mim, ele continua sendo um 8,5, tá? Tranquilo. O segundo, ele tenta crescer, mas perde personalidade no processo. E é o mais fraco, tá? Um 5 já é bem justo. O terceiro, bom, aqui eu fico no meio termo. 6,5. Não é um filme ruim, mas é um filme vazio. Funciona para quem gosta da franquia. Só vou confessar, vem cá, eu adoro essa franquia. Mas falha em trazer algo realmente que marque. É divertido o suficiente, mas não é impactante o bastante. O que fica é uma mistura de frustração e curiosidade. Frustração porque o filme não entrega aquilo que a gente esperava. E curiosidade porque ainda assim ele abre caminhos que podem render coisas boas no futuro. O universo de Truque de Mestre tem potencial. Esse elenco tem química. Esse novo grupo tem carisma. Falta apenas um roteiro que realmente saiba o que quer contar. E agora eu quero saber de você. O que você achou desse terceiro filme, né? No Truque de Mestre, o terceiro ato. Ele funciona como uma nova fase ou você acha que é só mais um filme que promete e não entrega? Me conta aqui nos comentários. E claro, deixa o like agora, ajuda muito, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Ah, compartilha esse vídeo para todo mundo que você me ajuda muito também. Forte abraço e se cuide.